Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Estamos chegando. O programa de hoje recheado mais uma vez de bons assuntos importantes para que a gente discuta aqui e você em casa forme a sua própria opinião. Porque aqui nós sempre teremos duas pessoas, cada uma de um espectro político, digamos assim, e cada uma com o seu pensamento. E no meio de tudo isso, você, telespectador, que sempre acompanha os nossos programas e sempre dá a sua opinião também. Mas um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje vem lá de Brasília, mais uma vez, mas que diz respeito a todo o nosso interesse em torno da política, em termos do judiciário, em termos de tudo que acontece no Brasil. Mais uma vez, senadores protocolaram pedido de impeachment de ministro do STF. Ministros do STF que estão na mira há muito tempo, né? Só Alexandre de Moraes, por exemplo, já tem contra ele 28 pedidos de impeachment. Os outros também têm. Hoje foi a vez, mais uma vez, de Flávio Dino ser lembrado, né? Aspas, com um pedido de impeachment contra ele. Daqui a pouco a gente vai a Brasília, onde temos o repórter Pedro Henrique Rabelo para dar os detalhes para a gente. Aqui no estúdio, para falar desse assunto e de outros também, e desse assunto, a nossa manchete, você sabe que todos os dias a gente usa as nossas linhas de transmissão para informar a você, telespectador, o tema principal, digamos assim, do programa. E o tema principal do programa é exatamente esse, do impeachment. Então, tá lá, o título, Impeachment no STF? Senadores protocolam pedido contra Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Esse é o título do nosso programa de hoje. E a gente vai discutir essa questão com duas pessoas de espectros políticos diferentes, como eu disse. Começa apresentando ele, que é do PT, ele é advogado, professor de Direito Tributário, Júlio Anderson. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores desse importante canal de comunicação. Quero cumprimentar aqui o vereador Sargento Novandi. Quero cumprimentar a todos, especialmente hoje, no dia 15, cumprimentar todos os professores do país, porque hoje é o dia do professor. E para mim, Paulo, a missão mais importante do mundo é aquele que ensina a ler, escrever e contar. Ali está o alicerce. Tá certo. Todo o conhecimento. Tá bom. E de todo progresso. Também estamos recebendo aqui o vereador, o senhor já me antecipou na apresentação, vereador Sargento Novandi, ele que é do MDB, mas é também presidente estadual de outro partido, PRTB. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Berges, boa noite a todos os telespectadores que assistem o Boa Noite Goiás, boa noite, professor e advogado Júlio Anderson, e parabéns a todos os professores e educadores da rede municipal de ensino, estadual e federal. E parabéns também ao pessoal que trabalha no processo seletivo, processo esse que é temporário, mas faz a diferença na nossa cidade. Claro, parabéns a todos que ensinam, né? Ainda que não sejam professores da forma mais convencional que a gente possa conhecer, mas aqueles que nos ensinam com um conselhozinho que seja ao longo da vida, acabam sendo nossos mestres, né? Eu nunca vou me esquecer dos meus mestres, se estivesse eu em sala de aula ou fora de sala de aula. Aprendi muito com professores, aqueles que fazem esse trabalho profissionalmente, formalmente, oficialmente, e aqueles que, de repente, nem têm diploma algum, mas que ensinam a gente de uma forma muito clara. São aqueles formados na universidade da vida. Muito bem, você, telespectador, nosso convidado para participar, para fazer a sua pergunta, dar a sua opinião. Você acha que dessa vez teremos impeachment de ministro do STF? Sim ou não? Mas você fique livre, né, para colocar a sua pergunta, a sua opinião, desde que, por favor, eu estou pedindo todo dia, né, mande o recado, mas coloque também o seu nome e onde você mora. Fulano de tal, do bairro tal ou da cidade tal. Ajude a gente, porque cada vez que eu paro para ver quem é que mandou o recado, eu tenho que ir lá em cima do perfil, baixar, achar. A gente perde muito tempo e com isso eu deixo de atender mais telespectadores. Boa noite, está no ar, mas sem que antes eu diga que esse programa é transmitido pela TV Brasil Central, também pela TV Assembleia Legislativa. E você pode também mandar a sua pergunta pelo canal do YouTube da TV Brasil Central, aí está aí, TV Brasil Central, lá você assiste ao vivo o programa e manda o seu recado. E também o celular, o WhatsApp, 98200-3223. Boa noite, está no ar.
Muito bem, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, você, telespectador do nosso programa, já sabe. A gente tem, direto de Brasília, as notícias da capital federal, as notícias da nossa política. Gostemos dela ou não, mas é importante que a gente se informe melhor para saber o que é que está acontecendo, por extensão, nas nossas próprias vidas, que tudo é consequência de uma ação política. Quem está lá em Brasília acompanhando com todos os detalhes para nós essa movimentação da política, repórter Pedro Henrique Rabelo. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os nossos telespectadores, boa noite também para os nossos convidados. Estamos falando ao vivo, 7 horas e 35 minutos aqui do Salão Verde, em Brasília, no Congresso Nacional, ali ao fundo, onde os deputados federais debatem, fazem as suas votações, o plenário, né? Onde eles deliberam muitas situações. E aí toda quarta, como você bem disse, nós estamos vindo aqui para Brasília e hoje algumas pautas até interessantes, né? Quem o Lula vai indicar para o STF, ou então o que os deputados e senadores estão achando da CPMI, do INSS. Mas aí os amigos aqui da imprensa me informaram, Pedro, 4 horas vai ter uma entrevista coletiva. E aí eu me atentei a essa situação, fui ali no local onde acontecem as entrevistas coletivas no Senado, e quando cheguei lá, me deparei com alguns senadores, um deles, o Eduardo Girão, que é do Partido Novo do Ceará, e um deles também, outro deles, o Magno Malta, que é do PL do Espírito Santo. E ali naquele momento, um pedido, como você bem adiantou, protocolando o pedido de impeachment em relação ao ministro Flávio Dino. Inclusive, hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, foi colocado o 41º impeachment ao Alexandre de Moraes e o 7º, né, impeachment, pedido de impeachment ao ministro Flávio Dino. Vamos ouvir então esses dois senadores que eu acabei de dizer e os argumentos que eles trouxeram aqui na entrevista coletiva. Nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui, e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Tudo que vem a essa casa vem escrito pelas mãos do Supremo. E aqui nós não temos uma presidência que põe para andar aquilo que é o desejo do povo. Vejo essa questão do militante, do político, Flávio Dino, que não se tocou para o fato de que ele hoje é tão somente um guardião de uma Constituição. Mas é o fato de que a Constituição não existe, ninguém se sente guardião dela. Precisamos imediatamente, já para a próxima semana, também protocolar mais um impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Inseriu documentos falsos na entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos de uma viagem que ele nunca fez. Tá aí o senador Magno Malta, antes o Eduardo Girão. Então, Paulo, esse foi o 7º pedido de impeachment do Flávio Dino. Lembrando que quem pode pedir impeachment de ministro do STF é o Senado, então o Senado está fazendo as suas funções. Paulo. Apesar, né, Pedro, é bom que a gente diga também, apesar que qualquer cidadão pode dar entrada no pedido de impeachment de ministro do STF. Só que ele vai depender do presidente do Senado para aceitar esse pedido de impeachment e colocar em votação. Então, qualquer cidadão, não é isso? Não é isso? Qualquer cidadão pode fazer esse pedido, pode fazer uma denúncia e tem lá umas regrinhas que o ministro que se pretende colocar sob impeachment, que ele tem infringido algumas regras, digamos assim, do Senado.
Então, o cidadão comum pode fazer esse pedido. Mas está na mão do presidente Alcolumbre, né? Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Pedro, você tem alguma informação, Pedro, alguma repercussão já desse pedido que, como você mesmo disse, foi feito agora há pouco, né, em Brasília? Você sentiu já alguém comentando, e vai perder tempo, não vai ter impeachment, coisa nenhuma? Principalmente entre os integrantes da própria imprensa, que aqui cobrem o Congresso Nacional. Até porque o número é muito chamativo, né, Paulo? O 7º pedido de impeachment do ministro Flávio Dino, e daqui a pouco a gente vai repercutir do 41º do Alexandre de Moraes. E agora há pouco os senadores falaram que na semana que vem vão impetrar outro pedido de impeachment. Então, como depende tudo do Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa, para colocar em votação, e ali existe uma inércia, então o sentimento é mesmo de mais um pedido que vai ficar parado. Pois é, e chegou ao 40º, né? Eu tinha informação de 28 contra Alexandre de Moraes, mas já são 41º. Não é isso que você disse? Quer dizer, mais um pedido. Eu vou ouvir rapidamente aqui nossos convidados no estúdio. Pedro, a gente volta com você, tá bem? Por favor, aguarde só um minutinho. Professor, começar pelo professor Júlio Anderson, advogado, professor de Direito Tributário, é petista. É mais um para ficar na gaveta? Mais um pedido para ficar na gaveta? Bem provável, porque o impeachment ele tem uma base jurídica. Ele é julgado, o processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal é julgado pelo Senado, que é o foro competente para o julgamento do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, só que tem um detalhe, a base, obrigatoriamente, de um pedido de impeachment tem que ser jurídica. Qual é essa base? Crime. O ministro do Supremo tem que ter prova de que cometeu um crime. Sem a prova do crime, não há o porquê do julgamento aqui de um impeachment. E, evidentemente, a Constituição Federal outorga ao presidente do Senado a prerrogativa de apresentar ou não apresentar o pedido em mesa. E só cabe a ele. Bem provável, nós temos um presidente extremamente equilibrado, que não vai apresentar esse pedido em mesa, porque o país precisa de estabilidade, a gente precisa julgar, o Senado precisa avançar em pautas importantes, como a reforma tributária, temas importantes para a educação, infraestrutura, que o país é extremamente deficitário, não vai pautar um assunto de menor importância, como é o impeachment sem crime de responsabilidade. Depende, né? se tratando de quem se trata. Porque, de repente, vai ter deixa eu concluir mil pedidos lá. Sim, como já tem vários. Mas ali, só para ilustrar bem, eu até fiz questão de imprimir aqui as condições que constituem crimes de responsabilidade que possam ter sido praticados pelo ministro, alvo de um pedido de impeachment. Primeiro, alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Tudo bem. Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Aí vem uma que eu quero ouvir os senhores. Quero começar ouvindo o senhor, vereador. Proferir, essa aqui é uma condição que pode levar o ministro a sofrer impeachment. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Exercer atividade político-partidária. Vamos lá. Quando, por lei, ele seja suspeito na causa. Eu vou levantar uma questão que eu espero que os senhores colaborem para o entendimento de todos nós. Alexandre de Moraes, que nesse processo todo de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi réu, foi vítima, aliás, réu não, desculpa, só faltou ser réu. A única coisa que ele não foi réu. Ele era vítima, ele acusou, ele apresentou denúncia, ele julgou e condenou e mandou para a cadeia um cara que era inimigo dele. Quer dizer, se ele tinha já esse contencioso com o Bolsonaro, ele não se enquadraria, no seu entendimento, isso não é formado em direito. Ou é? Não. Mas não sei, depois eu quero ouvir o professor também, que é formado. Isso ensejaria que ele fosse entendido como suspeito na causa? Não precisa ser bacharel em direito, não precisa ser advogado, só precisa saber ler e escrever para entender o tanto que o Alexandre de Moraes já excedeu e rasgou a Constituição. Isso é fato. Agora eu gostaria de falar de maneira bem breve a respeito da questão do pedido de impeachment. Impeachment hoje, infelizmente, no nosso país, nós não temos 3 poderes, nós temos um poder só, que se chama STF.
Hoje nós não temos mais poder executivo, legislativo. Nós temos o STF que está fazendo uma ditadura no nosso país. E a esquerda, o PT, fala muito em democracia. E quando eu ouvi o senador Davi Alcolumbre dizer que pode todos os senadores assinar o pedido de impeachment, que ele não pauta, que democracia é essa? Não existe democracia no nosso país com esse governo. Infelizmente, o STF, a grande maioria dos ministros tem lado político, que é o lado da esquerda e do PT. É isso aí, professor? Tem lado político? Olha, eu não concordo. Caberia o impeachment de Alexandre, até por esse artigo aqui que eu acabei de ler? Negativo, Paulo, por que não? Porque é o seguinte, o réu, quando ele está com a culpa já formada e provada, ele vai tentar de todas as formas se livrar. Uma das formas é atacar o juiz. Se todo réu atacar o juiz para levantar a suspeição... Isso aqui é uma norma do STF. Pois é, mas o que... Não foi Jair Bolsonaro que escreveu qual é o modus operandi da extrema-direita no mundo inteiro? Isso já está consolidado, a doutrina, a história está aí para provar. Só estudar um pouquinho de história, a gente vai ver. A extrema-direita, especialmente aqui no Brasil, não tem proposta para educação, não tem proposta para economia, não tem proposta para nada. Ela vive de quê? De inimigos. Ela cria um inimigo, aponta esse inimigo e foca nesse inimigo para convencer seu eleitorado. Esse é o modus operandi. Hoje, nesse momento, o inimigo da extrema-direita no Brasil é quem? O ministro Alexandre de Moraes, que não existe ele sozinho. O que existe no Supremo Tribunal Federal é a instituição Supremo Tribunal Federal. Veja que se o ministro profere uma decisão, a decisão dele está sujeita a ser referendada ou não pela turma ou pelo plenário. Todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes ou foram referendadas por unanimidade, por maioria da turma ou do plenário. Não existe decisão dele sozinha, isolada, sem referendo. Então, veja você, hoje é um inimigo inexistente, na verdade. É um fantasma o ministro Alexandre de Moraes. Paulo Bering, você me deixa só falar a respeito da interferência dos poderes? Claro. Foi feito uma CPMI para investigar os crimes praticados no INSS. Um ministro interfere no poder legislativo, impedindo um dos autores, dos corruptos, a dar depoimento. Ele pode permanecer em silêncio. Olha para você ver o ponto que chega o STF. Você hoje pode permanecer calado. No regimento e nas leis, ele tem que obedecer e responder com risco de sair de lá mentindo, preso algemado. E o ministro Flávio Dino impediu o depoimento de alguns que fazem parte da corrupção no INSS. Até porque ele não prestou juramento de dizer a verdade, somente a verdade. Não prestou. Posso explicar esse? Por favor, vereador, você é o professor da casa. Vereador Sargento Novandi, existe um princípio, uma garantia individual que todos nós temos, que está assegurado, que nos protege contra o abuso do Estado. De não produzir provas contra si mesmo. Produzir prova contra si. É por isso que se você for investigado em qualquer procedimento, você tem o direito de permanecer calado, inclusive se você, na condição de réu, no processo penal, você tem o direito, inclusive, de mentir para se defender. No processo civil, que o João Paulo... Mas na CPMI não. Em qualquer lugar... Não, na CPMI não tem que responder e não pode mentir. Lá se mentir, corre o risco de sair de lá preso. Sargento Novandi, o investigado ele tem esse direito, essa prerrogativa, essa garantia constitucional que todos nós temos contra qualquer abuso do Estado. Não é em todas. Qualquer investigado não é obrigado a produzir prova contra si. Por isso ele tem o direito de permanecer calado. Tá? Se fosse no processo civil, que o nosso João Paulo aqui dos estúdios foi meu aluno na PUC, ele saberia que no processo civil não pode mentir, que no processo civil a mentira é litigância de má-fé. No processo penal, o réu pode mentir, inclusive, para se defender. Que coisa maluca, né? Essas leis que são feitas pelos nossos políticos. O nosso legislador, inclusive, nós temos um aqui. Pois é, coisa maluca. O nosso legislador que Vamos decide. lá. Antes que fique tarde, porque o pessoal precisa voltar para Goiânia, eu vou chamar mais uma vez Brasília, ao vivo, com Pedro Henrique Rabelo. Pedro, o que é que você traz como destaque agora? Eu sei que você encontrou uma figura muito conhecida aqui em Goiânia, aí em Brasília. Conte pra gente. Cadê o Pedro? Oi.
Tá bem, Pedro deve estar procurando então alguém lá ainda. Enquanto ele não acha, a gente volta. Eu quero ler mensagens de telespectadores, que são tudo para mim. Paulo, boa noite. Meu nome é Paulo. Ô, Xará, tudo bem? Setor Santa Rita, aqui em Goiânia. Eu até queria que acontecesse mesmo esse tal de impeachment, mas não acredito que os senadores vão peitar essa tarefa. Infelizmente, não tem coragem. E o presidente está com o rabo preso, o presidente do Senado, diz ele. Vamos lá. Paulo, boa noite, é o Assunção. Esse presidente do Senado, o Alcolumbre, jamais pautará nada contra esses togados. Simplesmente eles têm o rabo, mais um, dizendo a mesma coisa. Eu acho até meio agressiva essa expressão, rabo preso, com a maioria deles. Mas está na boca do povo. Quando está na boca do povo, fica difícil discordar. Cadê aqui? Deixa eu ver mais aqui. De YouTube, mensagem chegando de YouTube. A Juliana Campos está assistindo o programa pelo YouTube, obrigado. E você pode fazer isso também. Você pode, se quiser rever o programa, imediatamente, quer dizer, você pode primeiro assisti-lo ao vivo, entre 7h30 e 8h30 da noite, e depois você pode revê-lo, a partir de logo depois de encerrado, você pode ver o programa pelo nosso YouTube, canal do YouTube da TV Brasil Central. Mauri Tavares diz que eles fazem esses pedidos já sabendo que vai dar em nada, porque não há crimes, eles são ignorantes ou cínicos. Nilcívia Rodrigues, boa noite Nilcívia, boa noite Ana Paula Pereira Cândido, Marcelena Oliveira. Se fosse um país sério, esses ministros já estariam fora. Boa noite, bancada, quem diz isso é o Roberto Rodrigues, abraço Roberto, Marcélia Alves, a Nilcívia. Nilcívia Rodrigues mandando mais uma mensagem. Todos cansados desse desgoverno. Lucimar Souza de Melo Melo. Um rejeitado fazendo questão de continuar rejeitado e vaiado por onde vai. Quem seria esse rejeitado? Seria Lula? Vamos lá, ou seria Bolsonaro? Roberto Rodrigues. Vamos lá. Quero dizer que o vereador Sargento Novandi, sim, está trabalhando sempre atendendo a população de Goiânia. Seu fã-clube começou a se manifestar. Muito obrigado. Regina Mello, estou de plantão ligadinha na TV Brasil Central. E mesmo trabalhando, está assistindo aqui só porque hoje tem um Sargento Novandi, pelo excelente trabalho que tem feito em Goiânia, diz ela. Mas, boa noite, Paulo. Tânia Prado, do Mendanha. Posso ler? Pode. Pode, do jeito que eles mandam? Pode ler. Então vamos lá. A Tânia diz o seguinte: é revoltante ouvir esse professor Júlio defender o tal de Moraes, Faraó e todos que fazem o mal. Novandi falou tudo que nós, povo, pensamos. Tem que tirar também o ministro que não aprova os pedidos do Senado. Não sei o que quis dizer com isso, mas está aqui o registro. Doutor, vamos lá. Tem aqui o artigo 5º da Constituição que diz o seguinte, a respeito de responder. Ele não é obrigado a responder perguntas que possa incriminá-lo, mas ele tem o dever de responder perguntas feitas pelos deputados. Então, isso aqui está na Constituição. Pois é. E quando foi que o STF invadiu a competência do Poder Legislativo para defender alguém de direito e dizer que não deve responder? Então, está aqui na Constituição, doutor. Se o senhor quiser ver, o senhor pode olhar aqui. Sargento, nós temos inúmeros precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal em CPIs muito anteriores, muito antigas, inclusive... tem que ser muito antiga mesmo, porque eu não acompanhei. Da época de Fernando Collor, uma jurisprudência absolutamente bem consolidada, inclusive hoje, de que qualquer pessoa em situação de acusação tem o direito de permanecer calado. Por isso que um acusado ele pode impetrar um habeas corpus preventivo para poder Sim, mas já garantir, se tratando da CPMI, doutor, se tratando da CPMI, ele é obrigado a responder as perguntas que não vai incriminá-lo. Então, essa narrativa de dizer que ele já tem esse direito assegurado, não. Ele só teve o direito assegurado tendo em vista uma canetada do Flávio Dino, que é defensor daqueles que fazem parte do rombo, da corrupção, através do INSS. Essa é a verdade. Tá bem, vamos colocar mais gente para conversar aqui, para discutirmos aqui no estúdio. Vamos falar do seu presidente Lula? Você gosta do presidente do nosso Lula? Presidente, né? Nosso presidente. O senhor votou nele? Votei. Eu já votei, mas eu voto no Lula. Ou o senhor está em outro país? Não, eu votei. Está no Brasil, né? Mas já votei no Lula. E já conheci bem de perto, por isso que... Enfim, o Lula, ele está percorrendo o Brasil, claro, né, nos lugares
que lhe são favoráveis, que são interessantes, como ele foi, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro, num evento em comemoração ao Dia dos Professores, lá no Rio. E deu a seguinte declaração que você vai ver agora. Aspas, nunca teve a qualidade de baixo nível que tem agora. E ainda disse, atenção, Sargento Novandir, que a extrema-direita, que se elegeu na última eleição, é o que existe de pior. Vamos ver. É pelo que a pessoa pensa e pelo histórico das pessoas. Tem que analisar qual é o compromisso das pessoas. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Muito bem. A última fala dele foi sobre a direita e eu começo então pela direita. Vereador Sargento Novandir, que é do MDB, é de direita. Lula tem razão? Ele está revoltado com o Congresso que felizmente acordou pelo desgoverno que ele tem feito e não está mais do lado dele. As barganhas, por mais que ele tenha buscado fazer, dando emendas impositivas, os deputados e os senadores já começaram a entender que estar do lado do PT, estar do lado do Luiz Inácio Lula da Silva é fim de carreira política. Todos estão entendendo isso. Eu gostaria de passar um dado para vocês, telespectadores, prestarem bastante atenção quando alguém acredita que o PT, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, é defensor dos pobres, dos mais humildes. Sabe quanto que o Luiz Inácio gastou com cartão corporativo, desculpa, quanto que ele gastou em um ano? 55 milhões e 500 mil. Chega a aproximadamente 55 mil reais por dia. É o nosso dinheiro. Em que ele gastou? Ele, na verdade, tem alguns gastos do cartão lá que é secreto, que ninguém sabe, que não pode ser mostrado. Mas você já imaginou, você que passa dificuldade, passa necessidade, passa até fome, ver um presidente da República gastar 55 mil reais ao dia? É o dinheiro nosso indo para o ralo, que dá um total de 55 milhões e 500 mil por ano. Tá bem, professor Júlio, duas coisas, né? Primeiro, a questão do Congresso, né, que nunca viu um nível tão baixo assim. O senhor concorda com ele? Em partes eu concordo, eu não usaria uma expressão tão ruim como o presidente usou, mas o que a gente tem observado é um Congresso extremamente tendencioso para prejudicar os mais pobres do Brasil, a classe trabalhadora como um todo. Por quê? Primeiro, aprova uma PEC da blindagem para proteger bandido. Aquela PEC da Câmara dos Vereadores, dos deputados, foi uma vergonha para o país inteiro. Depois quer aprovar uma anistia para criminosos que tentaram abalar o Estado Democrático de Direito. E agora rejeitaram a taxação, a imposição de tributos para as supérfluas, aquelas supérfluas big techs de jogatinas. Rejeitaram tributos, tributar essas bilionárias empresas. Que jogam, que viciam todo mundo, viciam milhares de pessoas no país inteiro. Mas o correto, então, seria proibir. Proibir o funcionamento delas. Tributá-las. Se faz mal, mas se faz mal, pois é, tem que acabar com elas. Por que o nosso Congresso não proíbe? Por que o Congresso não proíbe? Mas se sabidamente essas empresas, principalmente essas de joguinhos, estão prejudicando o povo, como governante, ele deveria falar... Pois é, mas isso depende do governo, Paulo, do Congresso fazer a lei. Sim, mas ele pode provocar. Será que o Congresso vai querer proibir? Olha só para você ter noção, só na cidade de Nova York, essas grandes corporações de jogo pagam de tributo 51%. Na França, é 33% de tributo. Aqui no Brasil, a proposta de tributá-las em apenas 18%, os nossos deputados rejeitaram. Veja se esse Congresso não é de péssima qualidade. Sem dúvida nenhuma, é péssima qualidade. Mas esse Congresso é o que ajuda o senhor presidente a governar. Olha, poderia ajudar se tivesse aprovado a tributação. Felizmente, aprovou por conta da vergonha que eles passaram. A Câmara dos Deputados passou uma vergonha muito grande por conta da aprovação da PEC da blindagem. Ela foi obrigada a aprovar
a isenção tributária para quem ganha até 5 mil do imposto de renda e tributar com mais peso aqueles que ganham acima de R$1 milhão. Essa foi uma coisa boa que o Congresso fez. Isso aí a gente tem que curvar e mostrar o erro, o acerto do Congresso. Paulo, agora falta o Senado. Fique à vontade. Falta o Senado agora. Desculpa, doutor, betes é jogo de azar, ele tem que ser proibido, ele não tem que ser taxado. Isso está destruindo vidas de muitas pessoas. Eu conheço casos de pessoas que suicidaram por endividamento através desses jogos. Então não tem que ter impostos. Mas o PT, que é o criador e defensor de impostos, só por agora foi aproximadamente 24 novos impostos criados pelo governo do PT, governo do Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, cada dia que passa, a gente está assistindo reportagem que em 2027 o Brasil não vai aguentar mais. Vai falir, não vai conseguir pagar nem os professores, nem a saúde não vai conseguir pagar nada. E eles já estão buscando maneiras de buscar novas taxas e aumentar impostos. É o governo dos impostos. Eu queria só dar uma informação. Eu sou professor de Direito Tributário, tenho 21 anos. Meu livro, vou até recomendar para o senhor, chama-se Manual de Direito Tributário, da editora Saraiva. Eu não conheço nenhum imposto que foi criado. Nós tivemos uma reforma, nenhum aumentado, eu desconheço. Nós tivemos uma reforma tributária que, paulatinamente, até o ano de 2032, nós vamos substituir 3 tributos federais, que é PIS, a COFINS e o IPI, e nós vamos substituí-lo paulatinamente até 2032 por um único tributo chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. 2 tributos, um estadual e um federal e um municipal, que é o ICMS e o ISSQN, vão ser substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Começa a nova regra. Mas esse IBS vai ser menor do que esses impostos atuais? Não tem aumento e nem baixa de carga tributária. A carga tributária é a mesma. Vai ser uma coisa importante. Sabe por quê, Paulo? Vai simplificar o sistema tributário brasileiro. Por quê? O empresário tinha que fazer 3 declarações federais, 2 declarações, um estadual e um municipal. Agora mas não vai pesar no bolso do cidadão. Olha, nem aliviar. No começo vai ser um pouco difícil. Inclusive para mim, que sou advogado tributarista, não vai ser fácil em 2027, porque nós vamos ter que conviver com 2 sistemas ao mesmo tempo. Porque aos poucos o IPI, PIS e COFINS vai cair e aos poucos a CBS vai subindo. Aos poucos o ICMS e o ISS vai caindo e o IBS vai subindo até o ano de 2032, quando nós vamos ter a substituição por completo de um único tributo. Pois é, mas o senhor não me respondeu. Vai melhorar no bolso do contribuinte? Vai melhorar, sabe por quê? Por quê? Sabe por que vai melhorar? Porque vai simplificar, vai diminuir o custo do empresário. E quem paga os tributos não é o povão, é o consumidor que paga. Professor, me explica. Isso vai para o bolso do consumidor, a burocracia tributária. Explica para o seu aluno aqui que faltou na aula que o senhor deu sobre isso. Até recentemente o governo insistiu na tal da IOF. Sim, tá? Não conseguiu aprovar. Olha, um outro desserviço. Porque... Então, peraí, deixa eu concluir, não perguntei ainda. Sim. Quando o senhor faz pergunta para o seu aluno, o senhor espera. Ele espera o senhor fazer a pergunta, né? Por gentileza, então, vamos lá, para ficar clara a ideia. Então, a intenção inicial do governo federal era aumentar o IOF, não conseguiu. Aí veio com uma medida provisória que teria que ter sido votada até a semana passada para aumentar a arrecadação, também não conseguiu. E agora ele já está vendo outra forma de aumentar a arrecadação com outro imposto que a gente ainda não sabe. Se o senhor sabe, pode me ajudar e dizer. A gente ainda não sabe qual será. Fala-se, inclusive, que pode vir... Enfim... Como é que é essa história? Então, o governo federal tem aquela sede e ele alega para isso que ele tem que aumentar a arrecadação em função dos custos que tem, inclusive em relação aos programas sociais, em relação ao pé de meia, esses programas todos. Por que o governo não corta, como nós, cidadãos mortais comuns, cortamos na carne, quando a gente sabe que não tem dinheiro para pagar a conta no fim do mês? Paulo, boa pergunta, excelente pergunta, porque os gastos do governo federal, estadual, municipal, é aprovado por uma lei orçamentária. O Congresso aprova e tem que custear essas despesas. O que o governo tem que fazer? Arrecadar tributos para poder pagar essas despesas. Então, qual uma das formas? Utilizar o IOF sob determinados investimentos financeiros de pessoas que ganham muito em juros. Era essa a proposta. E aí, o que eles fizeram? Derrubaram. E o IOF tem um detalhe. Ele é um tributo chamado extrafiscal. A função do IOF, mais importante, não é arrecadar. A função mais importante do IOF, de acordo com o seu regramento constitucional, é regular a economia.
A função dele é por isso que o presidente da República não precisa do Congresso Nacional, em regra, para alterar as alíquotas. Ele pode alterar por um simples decreto dentro dos limites da lei. Então, em tese, para aumentar a alíquota ou baixar a alíquota, a Constituição Federal dá a ele essa Meu debatedor tem muito tempo para falar, mas eu espero. Só me dá 10% do que ele falou para mim, só para me responder. Então vai lá. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho a fonte. Foram criados tributos, aproximadamente desde janeiro de 2023, aproximadamente 24, que aumenta o valor de impostos e cria novos impostos. O Haddad, em uma entrevista, disse dessa forma. Eu tenho a fonte aqui também, doutor Júlio Anderson, que o governo passado não cobrou impostos, não aumentou impostos e nem criou, culpando o governo passado. Mas o governo do PT é o governo que gasta muito mais que arrecada. Não tem equilíbrio. Equilíbrio tinha no governo do Bolsonaro. Infelizmente, o governo do PT é um desserviço. E, felizmente, muitos eleitores que votaram no PT se arrependem e estão começando a enxergar isso. Pois eu queria saber qual foi esse imposto criado. Porque você falou 24 impostos. Eu te passo a fonte. Todos os impostos. Está aqui a fonte. Se você quiser. Tem a fonte aqui do chat GPT. Tem aqui. Pode falar a fonte. Você pode vir aqui. Pode falar. Os impostos são aqueles. Eu vou te falar onde é que estão todos os impostos. Todos os impostos estão lá no artigo 153, os impostos da União, artigo 153 e 154 da Constituição Federal. Os impostos dos estados estão no artigo 155 e os impostos dos municípios estão no artigo 156. Nós só temos esses impostos, nenhum mais. Quantos? Só temos os impostos que estão no artigo 156, são 10 da União, 3 dos estados e 3 dos municípios. Então, somente esses. Mas pode aumentar. Só se houver uma emenda à Constituição Federal. E aumentou, então, sem ter. Aí a Constituição Federal... Eu dou uma fonte. Nós tivemos a criação, em 2023, com a reforma tributária, da criação do chamado imposto do pecado ou imposto seletivo. Ou seja, a Constituição, o nosso constituinte aí não é o presidente da República, isso é o poder constituinte derivado, é só o Congresso Nacional que faz emenda à Constituição, o presidente da República não participa desse processo legislativo, e o nosso legislador constituinte derivado criou o chamado, deu competência para a União e instituiu o chamado imposto do pecado. Que imposto é esse? Olha, quer fumar? Cigarro faz mal para a saúde, não faz provado. Então você vai ter que pagar mais tributo. Esse é o imposto do pecado que o Constituinte deu competência para criar. Muitos do PT vão ficar preocupados, porque nós temos um vereador na Câmara Municipal de Goiânia que é a favor da liberação de todo esse tipo de drogas. Então causa mal à saúde. Então o maconheiro, o craqueiro, o cheirador de pó vai ter dificuldade para comprar as suas drogas. Mas o PT defende a liberação de todo tipo de drogas. É para arrecadar mais, doutor Júlio? Eu sou a favor de tributar. E gastar mais, né? Quer fumar maconha, quer tomar uísque, quem tem dinheiro para tomar uísque tem que pagar tributo. Tem dinheiro para comprar carro de luxo, tem que pagar tributo mais que os outros, porque no Brasil, infelizmente, quem paga tributo são os mais pobres. Tá bem, eu vou dar uma fonte para o senhor também, porque eu leio bastante esse jornal digital, que é o Poder 360. Sim, pode falar. Lá tem matérias à farta, dizendo que, na verdade, não são nem 24, não são 28 impostos que sofreram reajuste no governo de Lula, que sofreram aumento na alíquota. Tá? Então, doutor é apaixonado pelo PT. Reajuste foi a palavra minha, que sofreram aumento. Sim, isso. Aumento, não foi criação de tributos, né? Aumento ou criação, lá diz os dois. Olha, mas não lá diz os dois. Vamos lá. Eu tenho que atender telespectador, aquele que manda aqui no programa. Luiz Cláudio de Goiânia, boa noite, Paulo. O maior problema... não, essa aqui é mensagem de outro dia, deixa eu ver aqui, de hoje. Boa noite, Paulo. Nós, cidadãos goianienses, temos orgulho... Como é que é? Temos pessoas assim como o senhor em nossa defesa, olha só. Eu estou aqui para fazer o advogadinho do diabo mesmo, eu faço pergunta, mas é assim que eu procuro colaborar, né, para que as informações cheguem com precisão para vocês. Mais telespectadores, cadê? Professor, de quem que é esse aqui? A Tânia do Prado, mais uma dela. Oh, meu Deus. Tem que também o ministro que não aprovou... essa aqui é outra mensagem. Professor Júlio, você fala contra a anistia, mas seu amigo Lula também recebeu anistia anos atrás e recebe mais de 12 mil por mês, R$2.000. Cada dia parece uma coisa pior que a outra desse presidente, sem falar da tal da Janja, que come dinheiro também. Toda a mordomia às custas do pobre povo sofrido. Basta, fora corruptos e ladrões. Aliás, o presidente Lula assinou um decreto, inclusive agora, dando mais força ainda, né, para o trabalho
trabalho, aspas, de Janja junto ao próprio governo federal, né? E está causando uma revolta danada, mas danada mesmo. Vamos falar de arrecadação, vamos falar de negociação, vamos falar de acordos. O presidente Lula confirmou hoje que haverá uma reunião de negociação entre Brasil e Estados Unidos nesta quinta-feira, ou seja, amanhã. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington desde terça-feira e vai se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Vai ser para valer? Quem é que está com a bola de cristal mais lustrada? É o pessoal do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, que acha que isso que o Trump está fazendo com o Lula é apenas atrair, né, a ingenuidade de alguém, se é que Lula um dia foi ingênuo, ou Lula que está com a razão dizendo que rolou uma química entre eles. Vai dar certo essa renegociação, na sua opinião? Foi o Trump que eu me recordo que falou que houve uma química, né? Mas eu espero que dê, Paulo, para o bem de todos nós. O presidente Lula é chefe de Estado. Ele não pode pensar ali de forma ideológica, ele tem que pensar de forma pragmática em resolver essas dificuldades que está tendo com o país, com os Estados Unidos, que é um importante parceiro comercial brasileiro, inclusive, como o próprio presidente Trump manda na carta, é por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está o filho dele lá nos Estados Unidos buscando, fazendo lobby para trazer a calamidade para o próprio país dele. Olha que situação. Se ele estivesse nos Estados Unidos, já teria sido condenado, inclusive, à morte, por traição à pátria. E aí, vejam vocês, o presidente Lula, ele tem que negociar, ele tem que superar essas dificuldades. Olha, a primeira vez que o país, em 200 anos de relações bilaterais com os Estados Unidos, está tendo um choque desse. Tem que resolver para o bem de todos. O Brasil precisa vender e precisa comprar. Tem que resolver, mas vai resolver nessa reunião? Eu espero que resolva, ou pelo menos aponte o início de uma Sargento solução. Travandia, o que vai acontecer nessa reunião a partir dela? Eu lembro que nas eleições o Lula falou o seguinte, para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, se eu não resolver tomando uma caixa de cerveja, com duas eu resolvo. Resolveu zero, nunca ajudou em nada. Donald Trump tem que ser muito respeitado. O que ele conquistou e conseguiu fazer para libertar os 20 reféns que estavam na mão do Hamas, sendo torturados e apanhavam todo dia, sofrendo na mão dos terroristas, foi muito bacana. E ele sacrificou liberar terrorista para o Hamas. O Hamas o que fez? Mudando um pouquinho a pauta, Paulo, já matou mais de 30 palestinos que não aderem ao movimento dos terroristas. Então, tudo que o Lula faz é um desserviço. E negociar entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva tem que ceder, tem que engatar marcha ré e pensar na nação brasileira, entender que essa vingança, esse desejo de praticar o mal contra os seus adversários políticos, quem está tomando prejuízo é o povo brasileiro. Chega! Tá bem, vamos lá, telespectadores. Castro Alves, grande Castro Alves, conheço Castro Alves há muito tempo, jornalista lá de Anápolis, trabalhamos juntos no Popular. Ele diz o seguinte: impeachment, primeiro assunto, impeachment é pouco para esses ministros, o ideal seria o banimento do país. E, segunda opinião, em vez de aumentar tributos, impostos, seja lá o que for, porque muita gente confunde tributo com imposto, e etc, etc. Mas, enfim, em vez de aumentar, tirar dinheiro do bolso, o governo Lula deveria deixar de gastar mais do que arrecada, que deveria começar fechando pelo menos 20 ministérios que não fariam falta alguma, diz o Castro Alves. Deixa-me ver mais aqui. Por que, cadê aqui? Mais um que não colocou. Quando eu fico assim é porque eu estou procurando o nome da pessoa. Achei lá no perfil. Creuza Ribeiro. Por que o Lula, aspas, se é tão bonzinho, por que não me restitui o que foi descontado indevidamente? Me pague, quero ver o presidente rasgando dinheiro. Será que você é uma das aposentadas? É interessante essa história, porque o governo federal está anunciando que vai devolver o dinheiro para quem foi ludibriado, quem foi roubado, né? Os velhinhos que foram roubados pela quadrilha Ele vai devolver o dinheiro nosso, ele não vai pagar e tirar do bolso dos corruptos, não. Você tem que entender bem que nós vamos pagar duas vezes. E o Lula não vai pegar o dinheiro e nem vai brigar com os bandidos do INSS que está destruindo a nossa nação e roubando até os aposentados. Tá aí, inclusive, tem uma notícia também de agora, de ontem, que o ministro, como é que chama aquele outro? Tem o Cássio e tem o outro, que eu nunca guardo o nome dele. Raul. Ministro do STF, como é que é o nome do outro que Bolsonaro colocou lá? O outro. Nunes Marques. Nunes Marques determinou o bloqueio de 390 milhões ou 39 milhões, não lembro bem a quantia. De dinheiro desviado. De dinheiro
do Sindinap. Exato. Ótimo, excelente. Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão de Lula, o Frei Chico. Paulo, eu posso te falar isso com muita propriedade, que lá no meu escritório tem mais de 3 mil ações, só desse assunto aí. Se jogar meu nome aí do meu sócio no sistema do tribunal, vocês vão encontrar mais de 3 mil ações. A gente tem desde 2019... Porque esse que o PT está ganhando com isso indiretamente. Desde 2019 estão sendo lesionados nossos aposentados do país. O senhor tem processo desde aquela época? Desde 2019. Doutor, mas teve uma decisão do STF que proibia entrar com ação? Desde 2019, então tá correta a decisão do ministro Nunes Marques em bloquear. Sabe por quê? A gente ingressa com a ação contra essas associações bandidas. Sabe o que a gente acontece agora? Não consegue mais achar bens. O juiz condena, devolver, condena em danos morais, e a gente não consegue. O que nós somos obrigados a fazer agora? Propor ação em face do INSS. Doutor, e aí quem que vai pagar a conta? De fato é o povo brasileiro. Doutor, mas teve uma decisão... Cuja roubalheira começou desde 2019. Doutor, mas teve uma decisão do STF proibindo a ação contra o Não foi proibido. Não, deixa eu te explicar essa ação. Foi um acordo que a União fez com o STF, no sentido de restituir para os aposentados que foram prejudicados. E aí, o que esse aposentado pode fazer? De forma administrativa, ele vai lá no INSS e recebe mas de não volta. pode entrar com ação na justiça? Não pode. Olha que absurdo, Paulo. Não proibiu. Olha, não proibiu. Se eu não posso entrar com ação, eu não tenho direito de entrar na dizer, justiça para requerer meu direito? O que acontece? O aposentado que fizer o acordo administrativo, ele abre mão. O aposentado que não entra, ele não, mas eu não quero, por exemplo, eu não quero você pode propor acordo. Ação, você pode entrar com a ação. Está suspensa. Tá até o seguinte, você pode ingressar com a ação e aí vai ficar paralisado até o Supremo decidir. Pois não adiantou, está suspensa. Tem que decidir o mérito. Não adianta eu entrar... Mas que eu vou entrar na justiça? O senhor mesmo não ia me orientar dessa forma. Eu estou orientando o senhor como advogado. Você vai entrar com a ação agora que está suspenso. Sim, qual claro. que é o resultado? Zero. Não serve para nada. Ela vai ser julgada. Um dia que liberar para entrar, você entra. Você está perdendo tempo. Pois é. Está pagando o advogado agora para uma questão que você não sabe quando vai se resolver. Pois é, mas tem que entrar. Absurdo. Se você não propõe ação, prescreve. O que o senhor acha? O senhor sendo advogado, doutor, com todo respeito ao senhor, doutor Júlio Anderson, sou advogado. O senhor vê um STF proibir o senhor entrar com ação. Mas você está suspenso. Você tem que suspender. Então vamos colocar a palavra técnica. Você ingressa com ação. O senhor já explicou, entendi. Fica suspenso. Mas se você não ingressar, vai prescrever. Sim, mas o senhor como advogado, o senhor vai dizer para o seu cliente, eu quero que você entra, vem aqui, paga meus honorários, só que está suspenso. Quando acabar com a suspensão, nós podemos dar andamento. Aí o que acontece? Geralmente, o sargento, não se cobra honorários para proporção. Os honorários são pagos ao final, se o cliente ganhar. Se o cliente ganhar, então eu vou indicar ao senhor que o senhor vai ser um dos únicos advogados no estado de Goiás que vai pegar essa ação. Passa um percentual no êxito para o advogado. O senhor vai ser um dos poucos que vai pegar essa ação. Vamos lá. Telespectadores, começando pela Juliana Campos. Diz o seguinte, a Gleisi Hoffmann está cortando os cargos pensando na política de 2026. Só que os cargos que ela anda cortando, segundo o consta, são de quem? Não? De pessoas que supostamente seriam da base de Lula, mas estão trabalhando contra o Lula. Não são pessoas que fazem parte exatamente da base do Lula. Então, esses cargos estão indo embora. Daiane Benia, é isso? É uma vergonha. Como é que é? Vergonha que ainda... cego e defende esse partido, deve se referir ao seu partido. Juliana Campos teve derrota da MP, do IOF, a gente já falou sobre isso. Mário Borges, 20 anos de Lula e ainda tenta nos convencer de que o Brasil vai melhorar, que está melhor. Enfim, opiniões de telespectadores. Vamos lá, vamos correr, vamos para a lauda número 8. Eu quero conferir essa matéria aqui, inclusive, Heloísa e Azaf, número 8. O nosso repórter Pedro Henrique Rabelo foi a Brasília. Me digam depois se tem condição dele voltar ou não, parece que o sinal caiu. Mas ele esteve lá em Brasília para ver a questão política e viu uma outra questão que também é política. Quem que ele encontrou lá? Vou deixar que ele próprio conte para você. Prefeito, a princípio, o senhor é da articulação que o senhor veio fazer aqui no Congresso. Matar saudade somente não foi, né? Não foi não. Primeiro queria parabenizar vocês, da Televisão Brasil Central, que vocês fazem. Eu muitas vezes me amo assistindo vocês. Então, parabéns por essa cobertura aqui do Congresso. Realmente não tem outro que faça isso lá em Goiânia. Segundo, nós viemos aqui atrás das emendas. Agora é o período que começa a se colocar as emendas do orçamento. Vamos conversando com vários deputados
Então nós temos aí algumas emendas importantes de bancada, nós temos uma reunião agora com a bancada para nós começarmos aquele contorno de Goiânia, saindo ali de Hidrolândia, indo até depois da Polícia Rodoviária na saída para Anápolis. É um contorno importante, uma obra muito grande e que o deputado Zé Nelto, que é o relator, junto com a bancada como um todo, deverão colocar um recurso aí importante para nós darmos início naquela, para nós desviarmos aquela avenida que virou a BR-153 de Goiânia, toda ela entupida. Nós vamos atrás de um recurso para a saúde também, o aumento do nosso teto MAC em mais 12 milhões por mês. Goiânia tem recebido muita gente de fora. A nossa maternidade, 58% que nasce nas nossas maternidades das crianças são de fora de Goiânia. Não são goianienses. Então, apenas 42%. Só que nós pagamos a conta global. Então, essas coisas precisam serem ajustadas e a gente tem vindo ao ministro da Saúde, ele tem nos dado uma boa cobertura. O senador Cajuru, que nos ajudou muito nessa área de saúde também. Então, essa luta aqui, se você não vier aqui, o pessoal não olha para você, não. Quem não é visto não é lembrado. Para encerrar nessa quarta-feira, vamos repercutir essa entrevista já agora no programa do Paulo Bérigues, que começa às 7h30 da noite. Queria fazer o convite que o senhor, já que o senhor está encerrando esse primeiro ano, marcar na sua agenda uma ida lá no Paulo para fazer um balanço desse primeiro ano. Pode ser? Pode ser. Ou o senhor não vai na TV Brasil Central? De jeito nenhum, Brasil Central. Aí, ó, Paulo, compromisso. Aí, Paulo, compromisso. Vamos estar aí. É só convidar que nós vamos. Obrigado, prefeito. Valeu, obrigado. Beleza, está convidado o prefeito, né? O senhor só esteve aqui uma vez depois que assumiu a prefeitura de Goiânia e de lá para cá aconteceu muita coisa, né? A gente quer ouvir o senhor falando sobre isso, com a participação do telespectador também no programa ao vivo, né? Porque ele é que nos ajuda a fazer o programa. Então, vou pedir à nossa produção, Heloísa e companhia, para que entre em contato, né, com o Jean, que é o assessor de comunicação do prefeito, para que ele venha aqui ao programa assim que ele puder. Que não demore muito, né, prefeito? Que não demore muito, que a gente está com saudade de fazer as perguntas para o senhor e o povo quer saber as respostas. Vamos lá. Cadê aqui? Como é que é? O problema é que a gente vai pegar a pergunta, aí alguém liga, como você ouviu agora, né, ligando. Não adianta ligar, porque eu não tenho como atender o telefone, ficar ouvindo o que a pessoa quer que pergunte, depois traduzir e falar para o nosso convidado. Essa é a maravilha do programa ao vivo. Não, mas Pode falar a respeito do Mabel, dessa viagem, Paulo? Sim, dessa viagem para Brasília. É verdade, o senhor é vereador. Aproveitar a oportunidade e parabenizar o Sandro Mabel por esta viagem, por buscar recurso aqui para a nossa saúde, para a educação, e quero também parabenizá-lo e agradecer. Eu apresentei um requerimento na Câmara Municipal de Goiânia, pedindo o bônus para todos os professores e servidores da educação. E conseguimos incluir também o processo seletivo, o contrato temporário. Então, hoje, dia dos professores, dia do educador, é mais que importante a gente também deixar isso aqui para vocês. Vocês receberão um bônus no final do ano e também o processo seletivo. Parabéns e muito obrigado, prefeito Sandro Mabel. Está tudo em paz lá na Câmara? Entre a Câmara e o prefeito? Felizmente, já melhorou muito o relacionamento entre os vereadores e o prefeito Sandro Mabel. Teve uma matéria importante agora, nós conseguimos 24 votos a favor do projeto do prefeito e apenas 6 contrários. Então já mostra que a base está novamente fortalecendo e vai caminhar junto com o prefeito, que quer fazer o melhor para a nossa cidade. Tá bom. Reinan, de Rio Verde, a opinião dele. Boa noite. O Lula cavou a própria cova. Ele nem imagina o que o espera lá nos Estados Unidos. Não é bem o Lula que vai, né? É um representante do governo. Representante do governo. Vamos ver esse aqui. Como é que é? Prefeito Mabel na Brasil Central? Quero só ver. Aqui no Mendanha, como é povo simples, marcou para vir, não veio, mandou um representante. Se ele falar que vem, sou obrigado a acreditar, até prova em contrário, né? Que realmente ele virá. Parabéns ao sargento Novandir também, ele aproveita para dizer, Deus te abençoe. Amém. E aí pergunta, cadê os ladrões do INSS? E o dinheiro que não devolveram? Fale rapidamente, professor Júlio, porque o tempo está indo embora. Vai ser uma luta muito grande. Tem que colocar todo mundo na cadeia. Todos aqueles envolvidos. É o irmão do Lula? Seja quem for, seja o Papa, maravilha. Seja o rei da Inglaterra, que tenha praticado crime, tem que ir. Eu não passo. Eu sei que os meus clientes do escritório estão passando. Todos lesionados, mais de 3.000 clientes lesionados
por esses golpistas. Estão esbanjando carro de luxo, esbanjando viagens luxuosas, tudo às custas do pobre aposentado. Isso, pois é, só o Lula viajou 30 vezes ao exterior. Graças a Deus está fazendo isso. O que ele trouxe de lá? Graças a Deus, o país ampliou. O que ele trouxe de lá? Olha só, ampliou nossas exportações, mesmo com o tarifaço que os Estados Unidos impuseram, a exportação de carne no Brasil não caiu. Nós estamos hoje com a menor... Mas foi Lula que foi buscar isso lá fora? Graças a acordos internacionais, eu vou te lembrar um agora. Me mostre o Vietnã fez um acordo para a compra de carne no Vietnã. A partir de quando? A partir de agora, recente, a partir de agora. Pois é, mas e as outras 29 viagens anteriores? Graças a essas 29 viagens que você fala, o país hoje está em boas relações internacionais com a maior parte dos países. Estamos hoje com o menor índice de desemprego da história do Brasil. Só consultar o IBGE. E a Janja trouxe o que de bom para o país? Olha, a Janja está fazendo o papel dela de primeira-ministra. É uma primeira-ministra? Primeira-dama. O senhor já promoveu a Janja? A primeira-ministra... Ato falho, ato falho. Parlamentarismo nós somos. Mas o fato é que ela está fazendo o papel dela, está trabalhando. Agora vai para a França, vai ficar não sei quantos dias. Mais uma excursão, da Itália. mais uma excursão. A mala dela deve estar cheia daquelas etiquetinhas que se usavam antigamente. E a excursão dela... Infelizmente, o ex-presidente Bolsonaro viajou pouco e as poucas viagens que fez pataquada. A excursão da Janja só falou muito de esbanja, né? Combina com esbanjanja, né? Combina tudo a ver que está esbanjando o dinheiro do povo brasileiro. Tá bom, você que paga os impostos está enrolado com esse governo. Deixa-me registrar aqui. Luiz Cláudio, cadê? Sumiu de novo, mais um. Luiz Cláudio disse o seguinte: Paulo, eu achei interessante, deu tempo de eu ler essa mensagem sua, e eu faço questão de ler meio tipo assim, caminhando já para o encerramento. Ele diz o seguinte: Paulo, enquanto não houver consciência política no nosso país, os mesmos continuarão sendo reeleitos, com tapinhas nas costas, jingles bem feitos e promessas recicladas. É verdade. O nosso país precisa de renovação política. Eu não caio mais nessa. Não custa lembrar, esses dias eu vi, onde é que foi que eu vi? O Lula nas 3 campanhas em que ele se elegeu, dizendo que ele ficaria feliz quando visse que o brasileiro toma 3 refeições ao dia, né? O café da manhã, o almoço e o jantar. Cadê? O Brasil saiu do mapa da fome mais uma vez do governo dele. Tem muita gente passando fome, professor. Vai lá na minha região, melhoramos, eu tenho gente demais passando necessidade, inclusive a gente vai fazer entrega de cesta esse dia. No governo passado tinha gente em fila de osso, passando fome, 40 milhões de pessoas na miséria absoluta. Nossa! Ou 40 milhões de pessoas. Professor, eu tenho que encerrar registrando aqui mais uma vez essa participação da Tânia, também mandando um abraço, que Deus abençoe você também, Paulo. Obrigado, Tânia. Obrigado. Tem que abençoar mesmo, porque falar uma coisa. Enfim, eu vou encerrar o programa hoje de uma forma que eu não gostaria, sinceramente, que é para falar da morte de um grande amigo. Não mora em Goiânia, mas vinha muito a Goiânia. Inclusive, eu tive a honra de recebê-lo várias vezes, cantando lá na minha casa, cantando para amigos, cantando nessas festinhas que a gente faz de aniversário. E ele era muito simples. Infelizmente, foi embora no dia de hoje. Ele era grego, veio primeiro para a Argentina, em 1968, se eu não me engano. Em 69 veio ao Brasil, nos anos 70 ele começou a ganhar fama. Ele o nome de batismo dele, Constantinos Casacos, grego. Depois ele adotou o pseudônimo, vamos dizer assim, de Dimon. E depois Toninho Paladino, que foi o cara que produziu os discos dele iniciais, que ele fez muito sucesso, acabou colocando o nome dele de Patrick. Patrick Dimon. Quem não lembra, se for conhecer o Patrick Dimon, sabe das músicas dele? Se não sabe, vai se lembrar assim que a gente colocar aqui, que eu quero encerrar o programa com ele, com essa música. Patrick Dimon fez um grande sucesso em 1979 com essa música que foi tema da novela Pai Herói, da Rede Globo, né? Foi um baita de um sucesso e ele cantava isso até agora e iria cantar, deve estar cantando lá no céu também essa música. Patrick, fica aqui, Patrick, a nossa saudade daquelas pessoas todas que te conheceram, que viram a pessoa simples que você era, mas vai continuar sendo no nosso coração. Patrick Dimon, fique em paz, meu amigo. Cante bem para os anjos, faça um coral bonito com esses anjos aí no céu, Patrick. E a gente vai encerrar o programa. Pode encerrar assim, né, Zé? Você emenda aí, você cola a vinheta, não é isso? Sim. Então vamos lá. Eu agradeço antes aqui o professor Júlio Anderson, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo.
Sargento Novandi, vereador, também prazer recebê-lo. Obrigado. Convido vocês a ouvirem esse eterno sucesso de Patrick Dumont, que, aliás, foi extraída, essa melodia foi extraída de O Guarani, do Carlos Gomes, do Guarani, que é aquela musiquinha que abre sempre a voz do Brasil, né? Aquela musiquinha que você só conhece aquele trecho, pois existe um pedaço chamado Protofonia dentro dessa canção, que foi retirada de lá pelo Toninho Paladino, e ele colocou essa letra de Pigeon Without a Dove. Você vai conhecer com certeza. Um abraço a todos vocês. Tchau, Patrick. If someone that says goodbye is someone that you love, that is living that you came back in your arms nevermore. What will you do, my friend? How could you mend your broken heart? How could you learn to live alone? How could you learn to live apart? Tell me. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. How can I let her know that I've got nothing without her love? There I have no place to go, there I have vision without a doubt. I am a symphony without melody. There I am alone and lost, drawn in a raging deep sea. Em São Luís de Montes Belos, o trabalho da mulher se destaca tanto na cidade quanto no campo. Aqui em Lagoa Santa, como em todo o estado, vejo mulheres que transformam um pequeno pedaço de terra em oportunidades. E no PSD, apoiamos essas iniciativas que fortalecem a agricultura familiar e melhora de verdade a vida das famílias. No PSD, quem tem coragem de trabalhar encontra espaço de verdade. Felice ao PSD. Uma excelente noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 15 de outubro. Está começando mais uma edição do nosso TBC News. Eu começo a edição de hoje do TBC News aqui na TV Brasil Central, abraçando a todos os professores, desejando um feliz dia do professor. Por trás de todo grande profissional, sempre tem um professor que acreditou primeiro, né, gente? Sem o professor não tem jornalista, não tem médico, não tem advogado. Então, um grande abraço, um feliz dia do professor. Nosso muito obrigado a todos os professores aqui do nosso estado de Goiás, professores que transformam o futuro do nosso estado todos os dias. TBC News no ar, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 629-9109-5099. 629-9109-5099 no Instagram. É o @TV Brasil Central, e não esquece também de ir lá no YouTube e se inscrever no canal da TV Brasil Central, onde nesse momento estamos ao vivo também, além de, claro, na TV aberta. Olha, a Prefeitura de Goiânia vai começar uma ação para retirar fios rebaixados e linhas desativadas que ainda estão nos postes. O intuito é trazer mais segurança para motoristas, motociclistas e pedestres. Vamos ver na reportagem.